Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao DevMania, para aqueles que têm mania de programar. O meu nome é Sandro Lopes, trabalho há mais de 4 anos como programador, desenvolvendo aplicativos, sites, blogs e muito mais. E hoje eu quero falar e te ensinar como é que a gente faz para criar um banco de dados. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu tinha muita raiva porque eu ia assistir o vídeo, o cara ia mostrar como é que fazia integração com o banco de dados e tudo mais. Daqui a pouquinho o banco de dados dele já estava montado, já estava pronto, tudo mais. Ele não ensinava em detalhes como é que a gente cria um banco de dados. Por isso eu não quero que tu passe o mesmo trabalho que eu passei, por isso que eu vou te ensinar a criar um banco de dados. Vamos lá para a tela do meu computador. Eu estou aqui no MAMP. O MAMP é um servidor local que vai nos oferecer um Apache, uma MySQL e um PHP, tá certo? Se tu não conhece, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima para te ver como é que faz a instalação e como é que utiliza. Bom, vamos ver aqui então nas nossas ferramentas e vamos ver em PHP Admin. O que é o PHP Admin? Se você não sabe, ele é um gerenciador de banco de dados, um gerenciador gráfico, podemos assim dizer, que vai gerenciar ali o MySQL. Porque no MySQL a gente pode criar também um banco de dados, tabela e tudo mais, utilizando terminal com linha de comando. Mas nesse caso, para que fique mais fácil para você entender, se você está começando agora no mercado da programação, você tem uma ideia mais visual. Vamos lá então, vamos clicar aqui em novo. Vamos dar um nome para o nosso banco de dados, nós vamos chamar de receita e vamos criar aqui o nosso banco de dados. Ok, banco de dados criado, vamos dar um nome então, o nome da nossa tabela vai ser blog. E essa tabela, ela vai ter quantas colunas? Bom, vamos ver, vamos ter o ID, nós vamos ter o título, nós vamos ter o subtítulo, nós vamos ter o texto, nós vamos ter uma imagem, nós vamos definir se ele vai estar ativo ou não e uma data. Então nós vamos ter 7 campos. Ok, vamos criar. Ok, aqui nós vamos ter então o nosso ID. Ok, agora nós vamos definir o ID é o que? Deu inteiro. Aqui o título é um varchar, que são letras. Subtítulo, um varchar também. Texto, ele já diz texto. Imagem, um varchar. Aqui nós vamos trabalhar com o inteiro. Vamos deixar sendo um número. Vamos trabalhar com 1 e 2, podemos botar booleano, mas vamos deixar por enquanto 1 e 2 para facilitar. E nós vamos aqui colocar a data, que é um date. Aqui nós vamos determinar o tamanho, vamos colocar 11 caracteres. Vamos colocar 50. Aqui nós vamos colocar 500 caracteres. Vamos colocar aqui a nossa uma imagem também, uns 30 caracteres. O ativo, vamos colocar 2 caracteres. E aqui no date, vamos só deixar assim, em branco mesmo. Vamos aqui para a primeira coluna, nós vamos marcar como um índice primário. Vamos dar aqui em executar e aqui nós vamos marcar autoincremento. E vamos clicar aqui em salvar. Ok, o nosso banco de dados está criado, mas ele está vazio. Então nós vamos agora inserir alguns dados no nosso banco de dados manualmente, mas num próximo vídeo nós vamos fazer isso, né, através do nosso sistema que nós vamos desenvolver para que ele faça a leitura do banco de dados, para que ele insira um dado novo, para que ele possa modificar um dado e que ele possa deletar, o famoso CLUD. Tá certo? Vamos aqui inserir então os dados. E agora vamos clicar em executar. Ok, feito isso, nós temos aqui então o nosso banco de dados com as informações referentes. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos exportar esse banco de dados.
Clicamos aqui em exportar. Ok. Vamos voltar aqui em novo. E vamos deletar esse banco de dados. Por quê? Só para fazer um exemplo de teste, só para vocês entenderem como é que funciona a exportação e a importação. Ok, então agora eu quero importar esse banco de dados que eu tenho. Então eu vou vir aqui em novo, vou colocar aqui receita e vou criá-lo. Ok, o banco de dados está criado, mas ele está vazio. Então agora nós vamos ir aqui em importar, selecionar o arquivo. Vamos clicar aqui em importar aqui embaixo. Ok, e o nosso arquivo está aqui funcionando perfeitamente. Aqui em estrutura eu posso editar se eu quiser mudar aqui qualquer coisa. Se eu quiser pegar aqui uma imagem, eu vou vir aqui, eu tenho as opções de eliminar, alterar, não é? Então eu quero, se eu quiser alterar aqui, não vai ser mais chamado imagem. Então eu vou vir aqui em alterar e eu vou chamar de imagens. Apesar de ser só uma, e vou clicar em salvar. E foi feito a alteração. Bom, tá aí para que você possa entender como é que é muito fácil construir um banco de dados, né? Na realidade, a gente só precisa criar ali o nome do banco de dados, a tabela, os elementos. Um banco de dados pode ter mais que uma tabela, tá certo? Nós vamos ver isso futuramente também. Agora você já sabe, nós vamos criar futuramente uma nova tabela dentro de um banco de dados. E eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos entender como é que a gente faz para se conectar com o banco de dados e ler os dados do banco de dados, tá bom? Muito obrigado, valeu e te encontro no próximo vídeo. Até mais!